Pronto. E aí, galera, boa noite. Bom, vou falar sobre contrato de abdução e sobre o contrato de venda de alma, tá? Então é assim, o contrato de abdução, ele consiste no seguinte. Vamos falar sobre a questão do exílio planetário, tá? O exílio planetário, ele consiste dentro da barreira de frequência. E a barreira de frequência, ele foi criado pelo Arcanjo Miguel, para que os conflitos gerados pelos exilados de Capela não saíssem do planeta Terra, tá? Dentro dessa questão do exílio planetário, alguns seres ficaram presos numa linha temporal entre 1840 a 2040, tá? Então esses seres, eles ficaram dentro dessa linha de atuação e nessa faixa de tempo foi derivado aquela questão da alma penada, da assombração, que por coincidência em 1865 foi criado o espiritismo, tá? Pois a questão dos espíritos foi muito mais vista do que o normal, devido a essas entidades que ficaram presas nessa linha temporal entre 1840 a 2040. Então o que acontece? O contrato de abdução, ele consiste no seguinte: você, por exemplo, é um ser de um réptil, por exemplo. Nem sempre quer dizer um réptil ser um ser negativo, tá? Então você é um réptil. E a sua raça, a sua família estelar, ela está passando por uma situação complicada em termos biológicos e social. E essa informação genética eles não possuem mais por terem perdido, tá? Então, o que eles vão fazer? Eles vão vir para um planeta primitivo, no caso a Terra, tá? E dentro dessa questão, eles vão inserir você, no caso a pessoa, a reencarnar no planeta. E dentro dessa questão, lá antes de você reencarnar, você vai fazer um contrato. O que quer dizer esse contrato? Você vai ceder a sua informação biológica encarnado, tá? Como um suporte para sua família estelar, tá? Então o que acontece? Você vai reencarnar aqui na Terra, mas lá você aceitou ser uma moeda de troca. Você aqui está servindo como um material genético. Esse é o contrato de abdução, tá? Só que dentro do sistema dos seres que ficaram presos nessa bolha dimensional, ocorreu a difusão da magia negra, tá? Então a magia negra, ela começou a ser muito mais trabalhada e as pessoas acabaram criando pactos dentro dessa questão do contrato de abdução. O contrato de abdução, ele de cara, ele é bonitinho, né? Você se oferece para dar o seu material encarnado aqui para a raça que você pertence. Só que o que ocorre? Quando você reencarna, o que reencarna aqui não é o seu corpo físico de lá, é a sua consciência que entra numa roda de samsara e forma um corpo astral. Então esse corpo astral, ele acaba entrando na roda de samsara, e dentro dessa roda de samsara você acaba pegando as informações biológicas do planeta e nascendo aqui. Quem assistiu o filme Avatar, por exemplo, é a mesma questão. O seu corpo, na realidade, fica dentro de uma câmera, certo? Em estado de criogenia. E esse corpo, a consciência sai do corpo e vem para o astral da Terra. E nesse astral da Terra você entra no sistema de reencarnação. E dentro do sistema de reencarnação você sofre a amnésia obrigatória, tá?
Então, quando você sofre amnésia obrigatória, você acaba esquecendo tudo que você era, tudo que você acertou e tudo aquilo que você veio fazer aqui. Mas dentro do contexto humano, você está sendo sacaneado, tá? Porque você está aqui no planeta Terra, esqueceu de tudo e está sendo abduzido o tempo todo. E isso dentro de encarnações e encarnações, dentro de um sistema vampiro, que é o sistema que rege todos os planetas exílios, tá? Então, quando o Arcanjo Miguel ele criou essa barreira de frequência, foi para que os conflitos de Oriones, de Orion, que é o setor que a gente se encontra, não saísse e ocasionasse num morticídio muito maior dentro do sistema solar e fora dele. Então, devido a isso, muitos seres ficaram presos aqui e, para ter uma linha de atuação, eles viraram a famosa assombração. Só que quando você sofre muita abdução, você acaba perdendo um pouco do equilíbrio, tá? Do equilíbrio das suas faculdades. E dentro desse equilíbrio, quando você adentra nas questões de magia negra, que é um contexto na qual muitos seres humanos eles estão dentro, tá? Você acaba criando contratos com outras famílias estelares que não têm uma... Como é que eu posso explicar? Não tem uma questão moral tão relevante quanto a família que você pertence, tá? Sendo que, quando você sofre a amnésia obrigatória, a sua família estelar, ela não se importa com o que vai acontecer com você, então te abduz e faz o que quer. Você esqueceu. Então, dentro desse contexto, existe o famoso, não é nem tão famoso assim, na verdade, o contrato de alma que você, devido a passar por situações e situações dentro de um sistema carcerário, você acaba vendendo a sua alma para obter um bem material dentro de uma vida. Então, muitas pessoas que hoje possuem um poder monetário e que possuíram também lá atrás um poder monetário muito grande, elas perdem aos poucos, no decorrer da sua encarnação, o poder sobre o seu corpo, tá? Então, a cada encarnação, uma entidade ela vai se apoderando do seu corpo até que você perca total o controle sobre o seu corpo. Muitos políticos, muitos donos de indústrias no mundo hoje, eles passam por essa situação, porque venderam a sua alma. E muitas pessoas que canalizam também passam por essa situação. Porque quando você adentra de uma egrégora, que é uma egrégora falsa, que não traz um conceito verdadeiro sobre aquilo que ela tenta pregar, você acaba entrando numa questão muito densa, uma egrégora bem pesada, e faz você reativar contratos, faz você reativar questões que já foram extintas, e faz com que você seja abduzido. Então reativa contratos também de abdução dentro disso. É por isso que é importante filtrar tudo aquilo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente lê, para que a gente não entre num padrão de consciência do inconsciente coletivo, tá? Então são padrões conscienciais que fazem com que as pessoas se mantenham dentro de uma prisão sem muros, porque essa prisão fica dentro da consciência da gente. Então esses contratos de abdução, o que é que aconteceu dentro desse contrato de abdução? Hoje eu fiz um trabalho apométrico bem interessante, que consistiu numa intuição de poder falar um pouco sobre esse tema, que é muito mais complexo do que isso. Talvez eu falte até um pouco de informação aqui para vocês, no caso. E... Peraí. Mas é um tema bem interessante. O que aconteceu foi o seguinte: um cliente, no caso,
ele tem um bom tempo sem dormir, sem descansar, sem ter uma vida plena e não sabia o motivo disso estar acontecendo. Então, hoje eu expliquei para ele sobre exatamente isso que eu estou explicando para vocês, sobre o contato de abdução. Ele estava sendo abduzido não só nessa vida, mas em outras vidas, tá? E isso consiste num quadro obsessor muito forte, na qual, se você for para um trabalho espiritual que não adentre nessa questão cósmica, dentro dessa questão mais profunda, você não limpa nada. É um paliativo. Muitas questões, elas aparentam ser limpas, mas não são limpas. É como se você passasse uma borrachinha, mas a questão está bem dentro da alma do papel. E o que ocorre? Essas informações ficam dentro do registro acástico da pessoa. O registro acástico é como se fosse a caixa preta da alma, do espírito, certo? Então essa caixa preta, ela tem todas as informações daquilo que você fez, não só nessa vida, mas em outras vidas. E esse que é o segredo, esse que é o problema. Essa informação fica como se fosse um registro bem sutil, que só seres que estão em outro plano vão conseguir enxergar e conseguir entender essa questão. Você não. Então, dentro dessa questão do inconsciente coletivo humano, você está tendo uma vida difícil porque está difícil para todo mundo, e não é isso. É porque você tem contratos, você tem hologramas, você tem implantes, você tem chips, tudo dentro de você. E isso vindo de anos e anos e anos e anos de encarnação dentro de um sistema criado para vampirizar a consciência daqueles que habitam aqui. Muitas pessoas hoje estão encarnadas na Terra e não entendem o motivo de sofrerem tanto. Às vezes a pessoa pensa positivo, a pessoa pensa que dessa vez vai e não vai. O que dentro dessa questão está justamente o quadro obsessor, que está essa questão do contrato de abdução. Como que uma pessoa vai conseguir limpar um contrato de abdução? Primeiramente, começa dentro de um equilíbrio interno, de um trabalho de conscientização, na qual você tem que perceber o que presta e o que não presta para você. Isso consiste em convivência com pessoas, isso consiste em ambientes que você frequenta, isso consiste naquilo que você assiste, naquilo que você lê. Então é uma filtragem que faz você sair do inconsciente coletivo para entrar numa situação mais harmônica, para facilitar exatamente essas questões. Depois disso, o que ocorre? É bom a pessoa encontrar locais sérios que fazem um trabalho de limpeza profunda, mas isso é complicado você encontrar. Por quê? Nem tudo que reluz é ouro. Muitas pessoas prometem mundos e fundos que vai limpar isso e aquilo dentro de um curto espaço de tempo, e isso não acontece. Geralmente um contrato para ser limpo, ele demora de 6 meses, 1 ano, 5 anos. Algumas situações são limpas até no mesmo dia. Mas o que é limpo no mesmo dia é besteira, são situações daqui mesmo, tipo uma situação de trabalho, uma situação de uma briga interna dentro de casa. Então não é uma situação que vá trazer tanta mudança. A mudança profunda, quando ela começa a acontecer, o quadro obsessor ele começa a pegar onde dói. É por isso que é necessário fazer um trabalho de resgate, onde você vai pegar esse quadro obsessor, resgatar esses seres que muitas vezes estão agindo dentro de uma realidade, dentro de uma esfera dimensional que não pertence ao seu agora, mas pertence ao agora dele. Então ele vai enxergar você. É por isso que ocorre uma questão que vai aqui agora. Crianças perseguidas, por exemplo. A entidade ela vai enxergar a criança como ela era antes, não como ela é agora, porque ele vai enxergar o registro acástico da criança e vai olhar para a criança e vai enxergar um holograma que ele criou, que é, vamos supor, um cara de 40 anos de idade, um exemplo,
E para mim é uma criança de 5 anos hoje, mas para ele não. Então, esse trabalho de resgate de consciência, ele é bem complicado, porque não é fácil de encontrar um trabalho feito assim. Porque é um trabalho profundo e que exige um conhecimento muito grande. Se uma pessoa não tiver um conhecimento grande dentro dessa situação, o próprio terapeuta ou sei lá, o sacerdote, ele pode pegar uma egrégora ou então enxergar um holograma e não tratar a situação como ela deve ser tratada. E isso que está acontecendo com muita frequência, e isso que está fazendo com que as pessoas reativem contratos de abdução. Muitas pessoas estão entrando dentro de cursos, dentro de aulas, palestras, e não conseguem distinguir a egrégora que aquela palestra está informando, porque ela dentro de si está emanando uma busca incessante dentro disso tudo. E essa busca desenfreada faz com que você acabe criando situações e entrando em situações de forma cega. E quando você entra numa situação dessa de forma cega, você está propício a tudo. E esse tudo consiste em contratos que fazem você voltar a reencarnar na Terra. E esse que é o problema. Você está aqui, muitas pessoas não precisam mais nascer aqui, mas acabam nascendo toda hora, o tempo todo, esse ciclo, porque reativam situações que simples. E essas situações simples, elas acumuladas, elas se tornam algo muito grande. E o problema se torna maior, causando situações de dor física, causando situações de perda de dinheiro, relacionamentos afetivos falidos, isolamento. Então, quando vocês entrarem num curso, numa palestra e algo, peçam sempre proteção, certo? Porque tá muito defasada, a espiritualidade hoje está muito defasada, e entidades extraterrestres estão trabalhando dentro de locais, se passando por mentores, se passando por, vamos supor, por Saint Germain, por Miguel, por Buda, por Gautama, por esses bolos de médicos que aparecem toda hora aí, e não são eles. Porque o que acontece? Canalizar, para você canalizar um Saint Germain, que é um comandante arturiano, embora muitos não saibam, é muito complicado. Você tem que ter um consciente de lumens, que é a frequência do chakra cardíaco, muito alta. E essa frequência de lumens, se você não tiver, você desmaia, você pode ter uma convulsão. Então, gato e cachorro hoje está canalizando seres que não vão chegar aqui para você e falar: meus filhinhos, vocês precisam mudar, filhinhos. Não existe isso. Isso é um equívoco muito grande e que devemos filtrar e tomar ciência de que esses seres têm o que fazer, entendeu? Eles não são desocupados, eles não ficam o tempo todo mandando mensagem fútil, mensagem repetitiva. Eu esqueci o nome do médium que ficou responsável por informar as pessoas sobre o comando do Asta Sheran. Mas foi na década de 60. E esse médium, ele, sem querer, ele trouxe essas informações, mas sem querer, de fato, ele não sabia e não imaginava que as pessoas iam pegar suas informações e começar a plagiar. Então, hoje em dia, você vê muitas informações repetitivas, sem fundamento, certo? Com o nome de seres que não ficam falando assim toda hora. Tem seres aí que a dificuldade para poder passar a informação é muito grande, por mais que eles trabalhem em cima da consciência. Porque quando você está dentro de uma dimensão que nós chamamos aqui de astral,
o trabalho lá é muito mais aqui do que físico. Então lá do outro lado você trabalha muito mais. Vamos supor, Fritz. Muitas pessoas incorporam de fato o Fritz, mas Fritz nem pisa na Terra. Fritz está lá, mas a consciência dele consegue se acoplar em 100 pessoas. E muitas vezes a pessoa nem está dizendo que está incorporando o Fritz, ele se denomina com outro nome. Então devemos tomar cuidado com isso, com essas informações que estão sendo passadas, principalmente sobre a questão da Terra estar ascensionando. A Terra não está ascensionando para lugar nenhum, muito pelo contrário. Vão vir questões aqui muito sérias que vai mexer com a psique humana, vai mexer com a estrutura biológica da Terra, mas que não é uma questão anormal, uma situação na qual a Terra vai passar com alteração polar. Então essas alterações polares vão fazer com que a Terra pare de girar no sentido e vire para o outro. E a Terra ela tem uma estrutura, ela tem uma informação, um código que ela foi criada para estar nessa realidade aqui. E, que na realidade não é 3D, é 4D. Tá? Depois eu até publico um texto sobre isso, toda hora eu publico alguma coisa sobre essas coisas. Então, a Terra 4D ela é codificada para essa situação aqui. A questão do Sol, que é uma questão que todas as pessoas estão falando bastante, nada mais é que um efeito colateral, tá? De conflitos nesse setor, e que o Sol está captando, por ter uma massa muito grande, ele está captando essas informações. E assim como a Terra, se a Terra tiver uma pressão dentro do seu núcleo, para essa pressão sair, é necessário um vulcão para aliviar o núcleo do planeta Terra. Sendo que o núcleo do planeta Terra, embora muitos não saibam, não é ferro fundido, é um Sol muito menor. É por isso que é possível ter vida nas cidades intraterrenas e intraoceânicas, porque dentro do planeta Terra tem um Sol pequenininho, certo? E outra questão muito interessante sobre o Sol que eu estava falando é o seguinte: o Sol ele tem uma massa muito grande. As pessoas ficam sem entender onde que o Sol, como que o Sol flutua dentro do espaço, tá? Dentro das dimensões, toda dimensão é uma bolha, tá? É uma membrana. Essa membrana, o Sol, ele fica no limite da membrana, então ele não está flutuando, tá? Ele fica no limite de uma energia, de uma dimensão. Os planetas, eles sim flutuam de certa forma, mas eles ficam presos dentro da gravidade do Sol. Então, o Sol ele está dentro de um limite, tanto que ele cria uma torção. Ele muda a estrutura da bolha, tá? E fica quase que saindo da dimensão. Então, o Sol não flutua, o Sol não fica vagando no vácuo, no nada. Ele está preso dentro da membrana brana, que é a teoria M. Então o Sol ele está pegando as informações dos conflitos e está recebendo como energia. Então como que o Sol vai liberar essa energia? O Sol vai liberar essa energia através de erupções solares. Então essas erupções solares nada tem a ver com transição planetária, e sim com um efeito colateral, tá? Que o Sol está sofrendo por não ter como liberar essa energia. Se ele não liberar essa energia, ele explode. Se explodir, acabou tudo. Então a função das naves, das confederações, no caso aí, é justamente evitar e dar um tempo maior para a humanidade, criar um nível de consciência para que possam entrar num patamar de frequência maior, isso no desencarne, no outro lado, para que não haja um morticídio ainda maior. Mas a maioria das pessoas que estão na Terra, por estarem inconscientes, dentro de um padrão cognitivo pífio, então vai todo mundo sobrar nessa história aí.
Então é por isso que é necessário vocês, no caso, buscarem informações, mas que busquem informações de uma forma muito mais equilibrada. Pesquisem e leiam sem levar essa informação para o chakra cardíaco, porque não tem uma dica para vocês filtrarem isso. Não existe um segredo, não existe isso. Ou vocês tomam cuidado e não em ler, porque se acreditar em tudo, infelizmente pode reativar situações que não merecem ser reativadas, tá? Outra questão interessante que eu ia falar, vou falar em outro vídeo, mas veio na minha cabeça aqui agora, é sobre a reencarnação. A reencarnação ela não tem uma linha temporal exata. Então, se você desencarnar hoje aqui, você muitas vezes, por reativar um contrato e ser obrigado a reencarnar, você vai renascer, vamos supor, 200 anos atrás, para resolver um pepino lá no seu agora aqui. É essa questão que é interessante, que muitas pessoas falam assim, ah, meu filho, ele foi meu bisavô na vida passada. Então, seu filho está aqui hoje graças ao que ele fez lá atrás. E o que ele está fazendo hoje aqui é dar continuação ao que ele fez lá atrás. Tá? Então, esses contratos de alma, no caso, voltando ao assunto do tema, ele é bem complicado de ser limpo, porque se você pegar uma pessoa que está numa situação de possessão muito grande, ela acaba sentindo falta daquilo que possuía ela, por uma questão de simbiose. Ela se acostuma e se adapta. É por isso que numa questão apométrica, essa questão da apometria eu sempre está me ensinando bastante, então eu estou conseguindo assimilar muita informação dentro da apometria. Então nessa questão apométrica, eu encontrei uma pessoa que ela tinha um entrante dentro do corpo dela, dentro daqui da nuca, do cerebelo dela, e essa entidade tinha muito tempo dentro dela. E quando retirou, ela sentiu uma dor infernal dentro do corpo, da espinha, que ele se acoplou na espinha e ficou dentro do cerebelo dela para controlar o sistema linfático e parasimpático, ou seja, o estresse e a calma dela, junto do que fazendo parte do sistema nervoso. Então, ele adentrou no sistema nervoso dela através do cerebelo, ou seja, o cerebelo é a função motora, certo? Então, o que que causa uma disfunção motora na pessoa? Muitas pessoas hoje que têm doenças ligadas ao sistema nervoso, tipo Parkinson, Alzheimer ou qualquer outra questão, muitas vezes é por estar negando que a entidade possua ela. Então, cria um conflito. E muitas pessoas, quando você limpa essa frequência delas, elas sentem falta dessas entidades e acabam atraindo outras semelhantes porque elas realmente sentem falta. Então, gente, a dica é essa, né? Para que vocês não caiam numa armadilha muito maior, numa situação mais complicada. Filtrem aquilo que vocês estão assistindo, filtrem aquilo que vocês estão vendo, porque essa encarnação aqui pode ser a última de vocês. O que acontece? Se você tiver uma morte espiritual, o Sol ele libera raios gama. Tá? Ele libera outros raios, mas eu vou falar do raio gama. O raio gama ele pega a alma, o corpo astral, alma não, o corpo astral, e destrói. Para você ter noção, o nível a encarnação na Terra é assim: tem a encarnação no astral, tem a encarnação no umbral e a encarnação física. Todas essas encarnações o raio gama pega e destrói, tá? Então, quando a gente fala assim, a última encarnação, é porque quando aconteceu o colapso solar, que as entidades estão segurando o Sol para que isso não ocorra agora, mas vai ocorrer daqui no máximo, eu não posso chutar assim, mas de um parâmetro de 100, 120 anos, mais ou menos, o Sol, eles não vão mais segurar o Sol. Então quem sair daqui saiu, quem não saiu, não saiu. E o raio do Sol, ele vai demorar, essa explosão solar, ela vai demorar em torno de 3 horas para chegar ao planeta Terra. Isso é um fato. Se vocês pegarem o telescópio Hubble ou
eu esqueci o nome do outro, que eles ficam olhando, analisando o Sol o tempo todo, vocês vão ver o, as erupções solares o tempo todo ali. Em 100 anos aumentou em 60 vezes, se eu não me engano, essas erupções. Então é algo bem sério e muitas esferas filtram essas erupções solares e para que não chegue no planeta Terra. Se um raio gama desse pegar uma pessoa que está com uma frequência ainda densa, vai morrer. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é quando o corpo astral deixa de existir e você se torna um átomo minúsculo, uma energia sem informação alguma. E isso para o eu superior é horrível, tá? Por exemplo, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, existe um comando dentro desses comandos que chama comando temporal. Então, esse comando temporal, ele pegou as pessoas quando teve a explosão em Hiroshima e Nagasaki, eles foram lá dentro de Hiroshima e, vamos supor, 3 segundos antes, pegaram as pessoas dentro dos seus corpos e foram retiradas e levadas para as naves. Então, quem morreu na maioria das vezes ali foram justamente o corpo físico. O corpo físico foi embora, mas o espírito deles foram resgatados. De muitos, alguns infelizmente não conseguiram e não estavam aptos por questão de índole, por questão de fatores que não me interessam e não interessa a gente. Aconteceu. Então, eles foram salvos pelo comando temporal. Desse modo, Júpiter também está acontecendo algumas situações, algumas anomalias bem interessantes que muitos gases inflamáveis estão sendo liberados tanto no polo norte e no polo sul de Júpiter. E Júpiter é um Sol em potencial, tá? As suas luas vão se tornar um dia planetas. E se Júpiter explodir também, ele vai ter uma explosão de raio gama e vai matar toda a humanidade. Outra questão que eu trago aqui para que vocês esqueçam essa questão de ascensão planetária. Busquem uma elevação moral, busquem meios para que as suas entidades sejam resgatadas, para que ajudem vocês. Porque quando acontecer toda a situação, não vai ter para onde fugir. Hercuvolus é uma estrela anã marrom, tá? Ela está se aproximando da Terra. E Nibiru é um planeta de 4D igual à Terra e está se aproximando também. Quando esses astros se aproximarem, a Terra vai sofrer tsunamis, vai acontecer terremotos gigantescos, de uma escala Richter muito alta, porque por causa da gravidade. Então a humanidade está extinta, tá? A humanidade ela já era. Então ou vocês buscam a sua evolução no seu agora, para vocês quando desencarnarem forem para um local e lá resolverem suas questões lá no astral, em vez de esperar reencarnar aqui e tentar fazer tudo de novo, sendo que a fila para reencarnar lá tá gigantesca, tá um absurdo, de bolo de gente que quer reencarnar e tá aqui para fazer alguma coisa, chega aqui e não faz porra nenhuma. E isso é bem difícil e bem complicado de se entender. Então façam da oportunidade até de estar assistindo isso aí, de outros locais, você aproveitem para refletir, tá? E busquem um equilíbrio dentro de vocês para que possam entender que a vida é feita para ser vivida, mas com bastante responsabilidade. Eu vou fazer um vídeo depois sobre a questão da bebida e de comer carne, essas coisas todas aí, para que vocês entendam mais ou menos essas questões. Então é isso aí, tá? Amanhã de manhã talvez eu faça esse vídeo rapidinho, porque eu vim trazer mais sobre essa questão do contrato de abdução e do contrato de venda de alma, que a pessoa perde o controle do seu corpo e que o entrante possui seu corpo, certo? É outra questão, gente. Deixa essa política pra lá, esqueçam isso. Não vai mudar nada, certo? Não vai mudar nada. E
A maioria dos políticos estão perdidos. O político serve para roubar, tá? O político serve para roubar para algo que eles nem sabem. Essa que é a questão. Eles roubam tanto e não sabem nem para onde o dinheiro vai. Todo o dinheiro de desvio em todos os países do mundo está servindo para o governo oculto construir seus ataques nanotecnológicos, que esses alimentos transgênicos plásticos aí, tá? Para construir suas naves para poderem saírem do planeta Terra, tá? E a população que sobra. Então, façam da sua vida uma vida plena e segura daquilo que vocês querem, porque mais tarde não cobrem aquilo, não queiram como fruto aquilo que vocês não plantaram, tá? Então é isso. Gente, as perguntas eu posso fazer um vídeo amanhã só para pergunta, tá? Porque senão, se eu ficar respondendo as perguntas toda hora, eu vou acabar perdendo tempo e fugindo do que é para ser dito. Então, se vocês quiserem também até mandar no message perguntas e tal, às vezes eu escolho algumas e respondo com o tempo, tá? Então, toda essa questão que hoje eu fiz um trabalho apométrico, que infelizmente a pessoa está sendo abduzida, e me veio sobre esse tema, tá bom? Então é isso aí, qualquer coisa vocês perguntam no message, ou então amanhã de manhã eu posso fazer um vídeo só para pergunta e resposta e tal, para tirar dúvidas sobre isso, tá bom? Então boa noite a todos aí, fiquem na paz do Cristo Cósmico de vocês e procurem sempre um equilíbrio, porque o equilíbrio é a chave para sair dessa egrégora gigante que cobre todo o planeta Terra, tá? Esqueça essa questão de que a Terra vai evoluir. A Terra não vai andar para lugar nenhum. A Terra é isso aí que vocês estão vendo. A Terra, ela comporta todas as pessoas, mas o sistema que eles criaram é destrutivo, é covarde. Só quem tem poder que tem o bom, tá? Só quem tem o poder é eles. A gente aqui serve como massa de manobra, como gado de reprodução. Há uma coisa interessante que vocês não sabem, a cada egrégora de 100 pessoas, eles sugam o ectoplasma e criam muito mecanismo com esse ectoplasma do corpo biológico, tá? Então, tentem evitar certos locais também, se vocês ainda não têm a capacidade de sair limpos, porque você tem que entrar e saber sair. Isso aí eu vou fazer uma questão sobre o vídeo sobre a bebida e a carne. Então não adianta misturar o assunto agora, porque senão vai falar. Tá bom? Então peçam proteção para os seus caboclos, para os exus, para os seus mentores. Tirem o preconceito de lado, porque essas entidades, elas estão aqui para nos ajudar, tá? Então, boa noite aí, tá?